Enquanto isso, o gasto só aumenta, ninguém resolve nada e tem uma coisa, a pessoa que passou a campanha, né, agora está fazendo vingança, mas passou a campanha com dor no coração de vendo o pobre na fila do açougue para comprar osso, né, que ficava engasopado quando via alguém na rua falando, por favor, me ajuda, e chora, engasopa, né? Não está nem aí para o povo, porque a grande realidade é que nesse começo do terceiro mandato do Lula, não está sendo nada bom para o trabalhador. Segundo os dados do IBGE, a taxa de desemprego no Brasil subiu em 22 estados. 22 estados dos 26 estados do Brasil e também no Distrito Federal, né? Nesse primeiro semestre de 2023, que subiu o desemprego, então, de 7,9% e foi para 8,8%. Nos demais estados, a taxa ficou estável, ou seja, em um estado. O nível de desocupação cresceu nas 5 regiões do país, com destaque para o Nordeste, onde a taxa aumentou 1,4 ponto percentual, chegando a 12,2%. Os estados com as maiores taxas de desemprego são a Bahia, governada pelo PT, que subiu para 14,4%, Pernambuco, da governadora que é amiga, né, que foi lá, fez aquele evento com o Lula e com a Janja, que eles foram vaiados pelas enfermeiras, que subiu para 14,1%, e Amapá, 12,2%. Em São Paulo, a taxa de desemprego aumentou de 7,7% para 8,5%, que foi uma das menores variações do país. E o empresário Jorge Gerdau, por exemplo, que é presidente do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo, ele disse em entrevista ao Estadão que há um desconhecimento político sobre o tamanho da crise de competitividade brasileira e que o marasmo burocrático se tornou principal teto para o crescimento. Ao falar sobre Lula, o Gerdau avaliou que o presidente tem pouco diálogo com os empresários e se disse angustiado por não saber como o governo vai equilibrar a questão orçamentária e a relação com o Congresso. Aspas. Alguns nomes da área econômica definiram voto a favor do presidente Lula e com as declarações do presidente, esse pessoal foi se afastando. No Brasil, ninguém tem condições de resolver os problemas sem mobilização de todas as frentes. Fecho aspas. Ainda mais agora, quando a gente vê, né, professor Marcelo, o ministro da Fazenda, que é o garoto propaganda pimpão da farinha de fubá de milho do MST. Pavinato, vou pegar o Gerdau falando, tá? O Gerdau é um dos maiores empresários do país, ele tem uma responsabilidade muito grande por muitas das coisas que ocorrem de positivo e de negativo. Mas a crítica que ele faz é muito interessante porque o que configura este governo é diferente daquele governo inicial do Lula, o primeiro mandato, do qual o Gerdau teve uma interferência muito grande. Porque naquele governo inicial havia 2 cérebros estratégicos. Um se chamava José Dirceu, que dizia como é que se resolve o problema interno, e o outro se chamava Marco Aurélio Garcia, que dizia o que nós vamos fazer com o mundo. Esses 2 caras mandavam no país, não era o Lula. O Lula é isso aí que ele a gente está vendo agora. É um cara que não serve para nada, muita coisa. Está no Japão agora, está no Japão. Só para fazer discurso e desfilar. Não estou dizendo que eu concordava com aquele governo, mas quando a gente percebe que pessoas que não é que sejam limitadas, é que não têm capacidade espiritual de se colocar no lugar do outro, essa foi a definição de maldade no julgamento de Nuremberg, quando se disse, eu nunca entendi por que os burocratas faziam o que fizeram com as populações, em especial a população do povo judeu. Aí ele chegou à conclusão, a raiz do mal está na incapacidade de se colocar no lugar do outro. O Lula, da minha perspectiva, ele é apenas um ator, ele não tem capacidade de se colocar no lugar do outro. Mas ele sempre foi assim. Naquela época havia 2 cérebros estratégicos. Se você perguntar quem são os cérebros estratégicos hoje, é o Celso Amorim, com todo respeito. Sabe o que dizia? Uma vez eu estava participando de um debate e uma personalidade falou assim, o Celso Amorim é um homem que tem a maior capacidade cortiça do mundo. Aí eu, como assim cortiça? Rolha de garrafa de vinho. Eu disse, por que cortiça? Porque quando ele chega, onde ele chega? Está sempre boiando, nunca sabia o que estava acontecendo.
Porque antes o Marco Aurélio Garcia já tinha resolvido. Cortiço é um modo educado. Né? Você hoje vai dizer que é ele? Isso que eu quis dizer, que eu sei muito bem. Agora são 14 horas e 57 minutos. Repita. 14 horas e 57 minutos. Só para encerrar, é o Celso Amorim substituindo o Marco Aurélio Garcia na parte externa? Não. Tanto que a gente não sabe o que fazer. O Lula está fazendo diplomacia presidencial, pensando em si próprio. Aí ele vai num determinado país e o país diz, sabe aquela mãezinha que está lá, que você não sabe o que fazer com ela? Eu vou dar uma grana que depois, quando acontecer algo com ela, eu quero rim para mim. Vai pegar depois. Ele está recebendo dinheiro de todos aqueles que querem colocar no Fundo Amazônia. Que o Fundo Amazônia vai ser entregue se o Dino conseguir 1 bilhão para ele tratar de segurança. Conversa fiada. Nós temos o melhor curso de guerra na selva do mundo. Por que não usa esses soldados? Os soldados do curso de guerra na selva, parte deles são indígenas. Eles são capazes de olhar para uma árvore e dizer, fazer que nem o Serguei lá do roqueiro. Ele olha para uma árvore, isso aqui dá um caldo. Ele vai lá, faz qualquer coisa com a árvore. Ou vocês são caros, são melhores. Por que não coloca eles para protegerem a Amazônia? Não precisa estar arranjando mais dinheiro. As Forças Armadas poderiam fazer isso, mas ele tem que ter esse dinheiro. De onde vem esse dinheiro? Vem exatamente do cara lá no Japão, na Suíça, na Inglaterra. Lá no Japão, né? A gente está vendo, Rodolfo, o desemprego, né, disparou. E disparou ainda, né, nos lugares mais necessitados de emprego, que já tinham maior índice de desemprego. E nesses redutos eleitorais, verdadeiros redutos eleitorais, você aumenta, então, o número de pessoas que dependem do auxílio do Estado. Você já vê uma perpetuação, né, de submissão. Em estados que não têm perspectiva, como a Bahia, não tem perspectiva de negócio lá. Você vai fazer agronegócio na Bahia? Para quê? Lá o MST pode fazer tudo. O MST pode fazer tudo lá. Quem que vai investir na Bahia? Se o agronegócio é a única coisa que está investindo no Brasil atualmente, já que ninguém atende aos anseios da farmácia, né? Aliás, a inflação brasileira... A inflação brasileira na semana passada foi puxada, o índice IPCA foi puxado pela alta de medicamentos. Num momento em que quase 45% das famílias brasileiras pararam de pagar conta porque não tem condição de pagar nada. Logo, tem muita coisa a ser feita, o arcabouço fiscal não está pronto, ninguém sabe o que vai fazer com quem, e o homem vai para o Japão. Pavinato. Será que ele foi do Japão e vai voltar do Oriente para mexer com a gente e vai quebrar gostoso aqui no Ocidente? Dizia, te acabou não, esse é o grande filósofo. Gosto. Compadre Washington. É isso. E tem o ator, que é o Beto Jamaica. Beto Jamaica. Eu só não sei se é essa música ou não. Agora são 15 horas. Eu só não sei se eles chegarão, né? Lá no Japão, Lula e Janja cantando arigato, ô sayonara. Ia ser engraçado essa cena, né, Pavinato? Eu tenho conversado com muita gente que votou no Lula e votou nesse governo aqui, que já está arrependido. Estão arrependidos totalmente, assim, porque não esperava. Eu trabalho na comunidade em São Paulo, eu frequento vários abrigos e eu converso com muita gente da política nesse setor, que é o terceiro mundo, né? Terceiro setor, na verdade. E eles estão ali, cara, boquiabertos com tantas viagens que o Lula tem feito. Na verdade, já foram 7 viagens ao longo de 5 meses, sabe? E a última viagem da China, que todo mundo achou, o setor da tecnologia achou que havia uma grande renovação, uma grande reunião sobre isso, e não veio, porque ele nem pisou em Singapura. Olha que loucura. E aí, de fato, o que ele está fazendo no Japão? O que ele traz de novo do Japão? Está correspondendo ali às benéficas do G7? Ok, tranquilo, ó, maravilha. Mas o que de fato ele está fazendo aqui no Brasil? O vice-presidente está governando o país? A gente não se fala no vice-presidente e nos problemas que o Brasil tem. Então, Pavinato, a gente ainda não viu o Lula governar. São quase 6 meses que nós estamos aí sem um governo de verdade. O vice-presidente, o Alckmin tá bem estranho também, né? Ele vai lá na feirinha do MST,
fica do lado do Stedley. O meu problema maior é com o Stedley, ficar do lado do Stedley, que é um cara que incitou crime na China, incitou crime aqui para invadir, para praticar esbulho possessório. E até o Galípolo tirou foto com ele, hein? Galípolo. Pois é. Galípolo. Eu queria saber qual é a origem, né, do seu Galípolo. Eu acho sonoro Galípolo. Deve ser a Galípolo. É a aliteração em L e a semi-aliteração em P. Nossa, né? essa Porque P e L, Galípolo. Galípolo é a aliteração em L que torna esse sobrenome. Para quem não sabe o que é aliteração, jogue no Google ou volte para o Mobral. É básico saber o que é assonância e a aliteração. Básico. Bom, na Academia Brasileira. Aí o Alckmin vai para lá e fica lá passeando com o Stedley. E aí no dia seguinte, Nicoli, ele fala para o pessoal dos empresários, não, eu sou contra a invasão. Do dia atrás, o cara que estava citando invasão, sob o nome de ocupação, é claro, né? Que é não é o estupro, é o fazer amor sem consentimento. Né? São coisas diversas. E o Alckmin, qual é a do Alckmin? Acho que a questão... O que o Alckmin ajuda nessa questão do Brasil com o Lula viajando tanto? Porque o Alckmin parece que não pode fazer nada sem o Lula. E ele foi escolhido para ser esse tampão do Lula mesmo, né? Aí que está a questão, né? Ou seja, para essas questões mais cabeludas. Um dia com os industriais, do outro dia com o MST. E o Lula colocou como um escudo, literalmente, né? Sabendo que numa condição de popstar mundo afora, né? E o Lula é visto dessa forma, o Alckmin seria, enfim, um distrator, assim, né? Para a mídia, para os movimentos sociais, para os industriais, e um porta-voz ao mesmo tempo, né? E, de fato, como a gente estava discutindo aqui, a gente chegou a 5 meses de governo e até agora índices como desemprego, inflação ainda não estão adequados com as promessas de campanha. Mas a questão toda é que, voltando ao Alckmin mais uma vez, o Alckmin ele pode, com essas situações todas, né, entrar em várias saias justas, né? E se ele entrar em uma, vai ser complicado, porque a Janja vai querer saber qual é a marca. E a questão é o cálculo político, né? Porque na eleição de 2018 ele saiu muito desgastado, né? Ele teve pouquíssimos votos e tenta ter alguma sobrevida na política na condição de vice-presidente, que não é pouca coisa, mas ao mesmo tempo acho que ele está perdendo um pouco o fio da meada, né? Ou seja, está virando um arroz de festa, né? Se o Lula é o popstar, o Alckmin virando um arroz de festa, tentando dialogar com todos os setores, mas sem o mesmo carisma do Lula, né? E isso talvez traga um prejuízo ainda maior, caso ele tenha ainda pretensões políticas, chegar à presidência, ser novamente candidato a governador de São Paulo. E São Paulo é um estado que tem muita resistência ao PT, né? A gente não pode esquecer disso. Posso fazer uma observação? Eu queria saber só, é arroz orgânico de festa? Provavelmente, né? O Lula ele é tão centralizador, fazendo um eco aí no que você falou, o Lula é tão centralizador porque o Alckmin ele deveria dialogar agora com os empresários, só que a mando do Lula ele não faz. E aí vai perdendo um tempo gigantesco, porque o Lula só viaja. E fica aqui uma série de coisas para ser resolvidas com empresários. O Lula tá com o Broto, o Lula tá o Lula tá apresentando a Janja aí para os países afora. A gente se surpreender com esse tipo de ação do Lula, eu acho que é um tanto quanto infantil da nossa parte. O que mais me surpreende são empresários desse porte, desse calibre, com o histórico todo que tem, se surpreender com as coisas que estão acontecendo, com o que o Lula está fazendo. Claro. A Maria Lima está em choque. A Maria Luísa Trajano teve um grande prejuízo nesse semestre. Pois é, teve um super prejuízo. Né? Ela foi a maior entusiasta. E o varejo subiu. O varejo subiu. Por incrível que pareça, o varejo foi uma das únicas áreas da economia que foi bem, mas o Magazine Luiza não. A gente tem que olhar também efeitos sazonais, né? Tem esse primeiro trimestre do ano, tem os efeitos sazonais de leitura. Então não dá para fazer uma... Então, claro que dá, é um dado importante, mas é bem provável que a gente tenha uma desaceleração por reflexo da alta dos juros que começou há um ano e pouco atrás, mais todo o contexto internacional que a gente está vendo, desaceleração americana, desaceleração europeia, principalmente a China também, que começa a desacelerar. Isso vai gerar um impacto aqui no Brasil, assim, indubitavelmente, não tem como.
Mas, de novo, me causa extrema estranheza pessoas desse porte, desse calibre, inquestionáveis, como você falou, um dos maiores empresários, que se surpreendem com o que está acontecendo. Ele foi claro, gente. Mas ele não teve plano econômico na campanha. Esses grandes empresários não assinaram um cheque em branco para um caloteiro? Pois é. Então é dá para reclamar? Pois é, o que eu estou falando, não é infantil da nossa parte, a gente ficar discutindo que o Lula está fazendo isso. Ele é isso, ele sempre viveu isso. Centralizador, ele sempre foi uma mentira. Com mais de 70 anos, eu achei que ele fosse ser um pouco mais educado e cordial, principalmente com o ex-presidente dele, que colocou que o ex-presidente dele, nesse momento, ainda não está causando nenhum empecilho, nenhuma rusgas dentro da... Mas daqui 3 anos, a gente vai ver isso. O Alckmin, ele não é eleito ali dentro. Qual é a base histórica, ou quais são as ações do Lula no histórico da sua vida que fizesse com que nós dessemos um grão de confiança para ele? Eu concordo, eu fico muito feliz com o que você está falando, mas a gente tem que entender que ele foi eleito democraticamente, teórico, entre aspas, mas ele foi eleito. E muitas das pessoas que votaram nele não esperavam um Lula do jeito que está sendo agora, esperavam um Lula de campanha. E é isso que me causa estranheza. Um Lula de campanha. Eu concordo contigo, eu vou acrescentar uma coisa nisso. A pergunta, para aqueles que votaram ele vem do segmento popular, tem 3 explicações. Primeiro, informações controladas, porque foi uma esculhambação na disseminação de informações. Tudo que o Bolsonaro falava era mentira, era fake news, caça, não tem tempo e manda prender. No caso da esquerda, não era controlado. Eles ficavam na expectativa de que se restaurasse aquele país maravilhoso que o Lula vendia, que nunca foi, mas que ele vendia. Então, esse segmento, a pergunta é: o que esses empresários queriam? Essa é a pergunta que o Bruno fez. Exatamente. Porque isso, no dia que a gente responder essa pergunta, a gente vai poder chegar na Faria Lima e dizer: qual que é a de vocês, cara? Vamos lá, vamos fazer só um adendo. Qual é? Eu não gosto... que tu tá Só um adendo. Tu tá lá ou tu tá aqui. Então, mas vamos lá. Entendeu? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. A generalização também é chata. O meu escritório é na Faria Lima. Então, assim, pelo amor de Deus, não faça isso. A Faria Lima é composto por um grupo pequeno que fala, mas é mais conhecido e tem mais barulho. Mas a base não é assim. Eu não tô falando de todo mundo da Faria Lima. Mas porque o que chocou foi aqueles caras... Eu sou Faria Lima raiz. Mas olha que eu trabalhei na Faria Lima em 2000. Eu trouxe isso aí até para trazer com o Alckmin também. Já que é para ofender, eu vou ofender todo mundo. Mas, por exemplo, o Alckmin, com todo respeito à sua excelência, o vice-presidente da República, o governador Alckmin, ele sai, deixa de ser governador e ele ficou um período no ostracismo. Ele ficou perdido. Aí, eu lembro que para a eleição agora de vice-presidente da República, durante um ano anterior, qual era a certeza que se tinha? Quem será o candidato a vice-presidente, quem será o vice-governador de São Paulo, porque o governador a gente já sabe quem vai ser eleito. Se o Alckmin sair, é ele. Como é que nós vamos organizar isso? Que todo mundo acreditava que o Alckmin seria governador de São Paulo, era uma eleição certa. Quando ele falou que ia sair vice-presidente do Lula, foi um choque. Então, falou, esse cara é louco. Acabou dando certo pelas razões, eu não quero, pelo amor de Deus, ministro, eu jamais vou colocar em dúvida, pelas razões que estão sendo colocadas aí, todo mundo sabe, e acabou sendo eleito vice-presidente da República. Hoje, sabe qual é o problema? É a credibilidade do Stedley. Porque o Stedley ficar ao lado dele, quem perde credibilidade é o Stedley dentro da sua base. Porque você olha o Alckmin sentando com o chapéu do MST, cantando a Internacional Socialista, um cara que vem de um lado conservador da Igreja Católica. Que brincadeira é essa? Se o Brasil estivesse preocupado com a moralidade... Esse que é o grande problema. O Alckmin, ele não está servindo para nada. Ele está servindo para servir... Por exemplo, é um tampão, foi o tampão, foi o tampão aqui, fica o tampão ali, vai para lá. Mas hoje ele já não tem mais credibilidade. Ele perdeu a credibilidade no segmento dele. E o pessoal que é de esquerda, quando vê uma liderança que nem o Stedley, que eu não gosto, sou opositor, acho que ele está cometendo, incitando crime, tudo aquilo que a gente já fala. Não era mas o pessoal, o Alckmin? O que se dizia que não é que ele era Opus Dei, mas ele era associado. Que ele era associado de alguma maneira, ou era amigo. Sabia disso, não? Parece que ele era mais vinculado ao lado mais conservador da Igreja Católica. Por favor, vice-presidente da República, não estou falando nada. Não, porque se fosse, eu ia estar falando o quê? Opus, eu não sou Dei. Mas isso já fica pior, é pro Stedley. Por quê? Você acha que eu estou falando... Você acha que eu estou falando que é uma brincadeira? Por exemplo, o Alckmin foi junto com o Lula fazer um discurso na campanha e reuniu toda a galera de esquerda do centro universitário. Quando uma menina foi fazer um discurso lá para recebê-los, ela agradeceu o Lula e ela falou: mas não gosto do senhor estar de um lado de um indivíduo que quando eu era estudante não sei de onde fez isso e aquilo. O Alckmin ficou de cabeça baixa.
Pensa agora o Stedley, que independentemente da gente olhar para ele como a gente olha, tem uma galera que dá força política para ele. Como é que fica pro Stedley saindo de mãos dadas? Como é que fica o Stedley andando de mãos dadas com o Alckmin? Só inverte. Eu não entendo que uma pessoa... O Alckmin é um cara que não tem mais credibilidade. O PT ficou 14 anos no governo. Uma pessoa que não teve um dia sequer desses 14 anos que o Lula ou a Dilma tivesse feito algo que prestasse. Agora, sair de fiador do Lula, não é só o Alckmin, não. A gente está falando de gente da imprensa também. É isso que eu estou falando, da ingenuidade e infantilidade desse tipo de pessoa. Porque é o que ele falou, as pessoas que não têm conhecimento, a capacidade analítica, você entende, porque um discurso narrativo, uma narrativa populista é mais fácil de ser comprada. Agora, pessoas com todo o histórico e calibre, por que a não dá. E aí, como é que o povo vai sair do desemprego, gente? Não dá. Exatamente. Porque se todo mundo, ao que indica, todo mundo está fazendo parte de uma farsa para ter o seu naco de poder. Parece. Né? O jornalista que passou 14 anos e não teve um dia. Né? Quantos dias tem o ano? 365? 365 dias tem o ano. 365 vezes, vamos pôr 14. Olha, em 5.110 dias, o PT não fez nada que prestava. Aí, o dia para noite, virou o salvador da democracia. Dá para levar a sério? Não, não dá. Porque uma coisa a gente entende, né? As pessoas... Agora, esse eleitorado jovem, Rodolfo, só para não esquecer, Claro. que nem esta menina da universidade agora, né? Fica lá... É sempre assim, discurso de centro acadêmico, né? Aquela raiva, que é muita... Como dizia o seu Ladilho, é muita testosterona. No caso da mulher, é progesterona, né? Progesterona. Mas é assim, eles não sabem o que eram. Porque eles nasceram durante o governo Lula. E quando eles eram crianças que começou a pipocar o negócio. Então eles não lembram. Agora, esses marmanjos que passaram mais de 5.100 dias. Não teve um dia, um segundo que abriram o flanco de paz. Aí do dia para a noite, é uma grande farsa para enganar principalmente esses novos eleitores. E tantos eleitores fizeram 16 anos, né, desse momento, desse pulo do gato que fez aqui. Então é complicado. Parece que é uma grande farsa, né? É porque eles voltar meu raciocínio. Uma coisa é você não aceitar ou não ter aceito o governo de direita, Jair Bolsonaro. E mesmo assim criticar o governo de esquerda. Agora não. Agora eles não aceitaram o governo do Jair Bolsonaro e passaram a amar o governo de esquerda. Eu também não consigo entender isso. É inacreditável quando eu vejo empresários que há pouco tempo atrás apoiavam um modelo de política e agora se sobressai defendendo, amarrando, se cobrindo com a bandeira da esquerda. Eu falo, gente, onde eu estava que eu não vi isso? Eu estava dormindo, eu não vi? Qual foi a notícia que eu não li? Qual foi o livro que eu deixei de ler? O que aconteceu nesse meio tempo que eu não consegui entender? É que você é um sujeito valente. É que você é um sujeito valente. Porque tem o fator medo também. O fator medo pesa. E a gente está vivendo um governo de vingança. Com medo as pessoas